Olá, turma! Estamos novamente aqui, dando continuidade na nossa aula de ontem, na qual nós falamos sobre infecção cruzada hospitalar. Falamos ontem sobre o contexto histórico das medidas de prevenção, relacionadas às infecções cruzadas, às infecções hospitalares, e chegamos num conceito, super moderno, porém antigo, da higiene de mãos. Então, só para conceitualizar o que demos início ontem na nossa aula a respeito de prevenção de infecções hospitalares, infecção cruzada, que é os 5 momentinhos, preconizado pelo Ministério da Saúde, vigente, no nosso país, que são os 5 momentos do cartaz do Ministério da Saúde de higiene de mãos. Tá? Ontem, como já falamos, nós podemos de 2 formas estar fazendo a higiene das mãos, através, isso preconizado pelo Ministério da Saúde, através então da utilização do álcool a 70%, tanto na forma gel quanto na forma líquida, tá? Isso se não houver, lembram? Se não houver contaminação com fluidos, Então, a qualquer momento, o colaborador pode fazer a higiene das mãos com álcool 70 em gel, na forma gel ou na forma líquida, tá? Mas a higiene, conhecida como higiene de mãos, que previne, as infecções cruzadas hospitalares, é a higiene de mãos com água e sabão. Uma técnica simples, que não existe uma outra forma de você aprender essa técnica senão praticando, a técnica de higiene de mãos. No entanto, assim como dirigir, assim como fazer outras atividades instrumentais do dia a dia ou mesmo atividades básicas, nós acabamos fazendo isso de forma praticamente automática depois que nós pegamos, então, o jeito, o ritmo e a corretividade para fazer a higiene de mãos, tá? Só lembrando, então, o Ministério da Saúde nos orienta 5 momentos nos quais a higiene de mãos é necessária, tá? Antes do contato com o paciente, entre um paciente e outro, atendi esse paciente aqui, fiz todos os cuidados que eu deveria fazer com esse paciente X, entre o paciente X e o paciente Y, então, antes do contato com o paciente Y, eu devo fazer, então, a técnica de higiene de mãos, a fim de prevenir as infecções cruzadas. Então, antes do procedimento asséptico, então, eu fiz todo o cuidado que eu deveria fazer com esse paciente, mudança de decúbito, eu fiz um conforto, posicionei ele confortavelmente no leito, mas eu percebi que eu preciso pegar um novo acesso, puncionar um novo acesso venoso periférico. E o acesso venoso periférico é um procedimento asséptico, Ou então, percebo que necessito, então, de aspiração naso-oral desse paciente, que também é um procedimento asséptico. Muito bem. Então, antes desse procedimento, antes de entrar em contato com o paciente, entrei em contato com o paciente, higienizo a mão, para realizar o procedimento a qual eu estou determinado a fazer, seja punção, seja outro procedimento asséptico. Após o contato com esse paciente, então terminei o contato com esse paciente, terminei esse procedimento, higiene das mãos, ok? Após o contato com áreas próximas do paciente, aqui pecamos muito em relação a isso, porque áreas próximas ao paciente inclui a cabeceira, o suporte de soro, inclui a escada, inclui a mesa auxiliar que fica do lado do leito do paciente. Então, todas as áreas próximas do paciente, se eu entrei em contato, eu preciso fazer a higiene das mãos. Neste caso, posso utilizar o álcool a 70% na forma líquida, na forma gel, desde que a técnica de fricção e higienização esteja correta. Mais tarde, depois da explanação aqui de relembrarmos essa situação que iniciamos ontem, sobre as infecções cruzadas, nós vamos então para a prática
da higiene das mãos, para que nós possamos, então, atender todas as preconizações e todas as áreas, né, das mãos, a fim de ficar devidamente higienizada. Então, praticar ainda é o melhor remédio nesse sentido, tá? Para esse procedimento. Após risco de exposição com fluidos, né? Não necessariamente a exposição, mas o cartaz do Ministério da Saúde diz que, havendo apenas um risco de exposição, nós devemos, então, lavar as mãos, né? Fazer a higiene adequada das mãos, e é nesse momento com água e sabão. E por que com água e sabão? Se nós temos o risco de exposição dos fluidos, quando vamos desprezar os fluidos da sonda vesical de demora, quando vamos desprezar o fluido da sonda nasogástrica aberta e demais, né, para aspiração orotraqueal, para aspiração, aspiração tráqueo e oral, para aspiração naso-oral, né? Ou seja, qualquer risco com fluidos do paciente, nós devemos, então, devemos higienizar as mãos. Nesse momento, então, feito esse contextualizando os 5 momentos, nós vamos para a prática de higiene das mãos, que historicamente é a medida mais simples para que nós possamos, então, prevenir infecção cruzada em ambiente hospitalar. Muito divulgado também agora, no momento de pandemia, foi a higiene de mãos, né? Quem não tinha essa noção de higiene correta das mãos e lavava as mãos apenas psicologicamente em casa, friccionando palmas apenas, aprendeu a higienizar, tá? A higiene das mãos, segundo o Ministério de Saúde, os estudos, né? A fricção e a lavagem em si com água e sabão, ou até mesmo com álcool 70, ela não leva mais que 1 minutinho. Então, nós vamos lá, né, na pia e vamos fazer essa técnica, ok? Então, vamos iniciar. Vou utilizar, então, uma tinta para demonstrar em que todas as áreas da mão ficam atingidas, ficam limpas, quando nós fazemos a higiene correta das mãos. E vamos iniciar. Então, com o dedo levantado para cima, nessa posição da mão, eu vou acionar a torneira, então, e vou molhar as mãos, tá? Após molhar, vou no dispenser e pego uma quantidade que eu julgo necessária, não mais que isso, para fazer a fricção, então, para higienizar as mãos. Iniciamos esfregando a palma das mãos, lembrando que é em torno de 1 minuto que nós devemos utilizar para fazer essa técnica, tá? Após, então, fazer a higiene da palma das mãos, a gente vem para o dorso das mãos, entrelaçando os dedos, né? Depois, então, de entrelaçar os dedos e lavar o dorso, passamos, então, para a mão oposta, da mesma forma, né? Friccionando bem, trazendo, então, movimentos de vai e vem. Após feito isso, percebo, então, que essa parte do dedo ainda ficou sem higienizar. Trago a higienização aqui, né, com movimentos rotatórios, para que faça a higiene adequada dessa parte do dedo. Roupas digitais e as unhas, que eu vou fazer em movimentos, então, rotatórios na palma da mão e depois continuo na palma oposta. Feito isso, tendo, então, sido higienizado todas essas partes das mãos, eu termino, então, no punho. Ok, todas as áreas das mãos foram contempladas com essa higiene. Dessa forma, vamos para a torneira, vamos enxaguar e para a técnica, então, de secagem. Então, com o dedão voltado para cima, nós vamos, ó, a água cai da ponta dos dedos para a região proximal. Feito isso, então, a técnica de secagem é simples. Vem para o papel, vai estar manchadinha aqui, né? Vem para o papel, seco, então, da ponta dos dedos para a região proximal. Fica simples a utilização dessa técnica, porém, apesar da simplicidade dessa técnica, o resultado que esperamos é a prevenção das infecções hospitalares. Água, sabão, técnica correta de higienização das mãos.
Até a próxima aula!